Da primeira vez que a Wandinha veio, a gente falou do Roberto Gomes Bolanhos, né, do Chaves, e você falou que apesar dele ter desencarnado, ele ainda tinha uma energia de terra, ele ainda estava se sentindo por aqui. A gente tem vários desses artistas que existem teorias da conspiração em cima deles, né, tipo o Elvis, o próprio Michael Jackson e o Andy Kaufman também, que o cara não morreu, o cara só se isolou numa ilha deserta, sei lá, o pessoal... Tupac também. Esse tipo de espírito que morre, mas ainda continua na Terra, esse tipo de vibração pode causar essa confusão no inconsciente coletivo ou é só a teoria da conspiração mesmo? Não, pode. De repente, principalmente se a pessoa for médium, né? Aí pode estar causando alguns conflitos, sim. Pode ocorrer alguns conflitos. Porém, no caso do Chaves, dessa alma, o que ocorre? Ele tem a oportunidade de ir e vir o tempo inteiro. Porque o que acontece? Tudo que ele fez durante a Terra foram os créditos espirituais. Isso ocorre muito. Então, que dá a oportunidade dele ir e vir. Então, tá desencarnado? Tá. Vive bem? Vive muito bem. Mas eternamente vivo. No caso do Michael, que você vê, o Michael fala que ele se sente vivo mesmo. Mas ele já deixou bem claro que ele continua no plano espiritual. E pela vidência, realmente, ele tá no plano espiritual. Desse personagem Chaves, eu vejo, na minha vidência, traz idas e vindas. Idas e vindas. Porque, na verdade, é uma alma que trouxe só o amor o tempo inteiro. Então, ele tem um crédito muito grande perante a espiritualidade de optar em vibrar os caminhos. Então, por mais que tenha dado a hora, né, do desencarne, de desocupar essa matéria, esse corpo, ele também tem um crédito de permanecer nesse território terreno junto com a vibração espiritual. Isso ocorre muito nos espíritos evoluídos. Almas evoluídas. E quando o espírito não é tão bom, por exemplo, quanto o Chaves, ele pode conseguir também essa capacidade de ir e vir, tipo, negando a ida e causar problemas, tipo, virar um encosto, não? No caso dele, eu não entendi. Por exemplo, no caso do Chaves, ele era uma alma boa, né? Então ele vai e volta, mas ele não causa problema a ninguém. Nenhum, porque é uma alma que tá bem resolvida. Já pensou se você solta alguém que tá lá no umbral? Aí você fala assim, olha, eu vou levar você lá pro plano espiritual, pro plano de luz. Aí ele resolve não voltar mais. Então corre o risco de sair daquela prisão e fugir. Não querer voltar. No caso do Chaves, não. Porque ele tem esse discernimento de ir e vir. É uma alma muito, mas muito bem resolvida mesmo. A ponto de poder visitar todos os territórios com a visão de ir e vir e de saber aonde é a sua postura. Aqui traz que mesmo em vida, ele já tinha esse conceito de respeitar o outro, lidar com a situação do outro e respeitar o outro. Então significa o eterno humilde, né? A humildade por inteiro. E saber ouvir e obedecer. Então ele nunca teve o ego em nenhum momento. Então essa alma, ao desencarnar, ele continua no mesmo padrão vibratório. Mas pode acontecer de ter uma alma ruim que consegue fazer esse caminho? Não a dele, uma outra alma que fica aqui ruim, atrapalhando. A alma, quando é ruim, que chamamos de obsessores, eles não têm essa passagem de idas e vindas. O que é? O plano espiritual quer o mais rápido resgatar essa alma para poder levar para um tratamento espiritual. Posso fazer uma pergunta em cima dessa? Eu juro que é rápido. Não, imagina. Essa é uma boa pergunta, porque muita gente fala de obsessores aqui, você já falou mais de uma vez que é um espírito que perturba, né? Mas é um espírito que ele não tá no umbral, né? E nem tá no plano físico. Exato. Por que ele não foi pro umbral? E por que ele conseguiu ficar aqui atazanando o pessoal? Então, por quê? Ele não é tão ruim para ir pro umbral e nem tão bom para ir pro, vamos dizer, pro céu, pro grau superior da espiritualidade. Então ele tá no meio termo. Então, certo ali, o que ele tá? Na verdade, ele tá recebendo energias espirituais. Então ele ficou ali através das ajudas espirituais, templos espíritas, igrejas, fraternidade branca, eles trabalham muito com isso. Então ele tá ali para ser tratado por essas pessoas, para ser lapidado. Porém, às vezes, aqui a energia não tá tão suficiente. Deixa eu pegar ali, Deus me livre guarde, deixa eu pegar do Daniel. Então, eles vão muito nessas energias compatíveis a eles. Então, necessariamente, ele não é tão... Ele é menos pior do que o espírito tá no umbral, então. Sim, bem menos. Porque o obsessor, ele tá cego. Ele é um espírito perturbado ali, mas sem tanta maldade.
Porém, um obsessor nas suas costas, ele vai causar atrito, nervosismo, aquele peso nas costas que parece ter um boi. Muitas vezes tem uma dor nas costas, chega a queimar. É porque quando tá queimando, significa o quê? Que ele já não tá mais encostado. Que geralmente eles montam em cima e ficam, né? Aí fica sugando a energia. Tem processos que ele já tá tão acostumado ali. O Daniel não se incomodou. Eu tô aqui uma semana com o Daniel não foi me tirar, não se incomodou. Aí ele vai filtrando, até entrar no pré-espírito. Entrou no pré-espírito, aí é o prejuízo. Porque aí começa a trazer as dores físicas. Então aí já é grave. Mas é tipo um sanguessuga, então. Um sanguessuga. Mas ele não tem a maldade, ele só tá sugando uma energia pra se renovar. Isso, pra se renovar. E chega uma hora que ele sobe, ou sei lá se é pra cima, mas... Então, aí o que ocorre? Muitos deles, né, graças a Deus, eles acabam sendo socorridos em templos espírita. Então, igreja evangélica, templo de Umbanda. Entendi. Então, eles vão lá, por quê? Lá eles vão ser encaminhados. É por isso que eles procuram mais estar diante de pessoas que buscam o lado espiritual. Tem pessoas que falam, nossa, quanto mais eu vou na igreja, quanto mais eu vou tomar passe, mais com o obsessor eu fico. Porque nós que somos do canal da espiritualidade, nós temos mais facilidade de adquirir eles do que quem não tem a religião. Quem não frequenta nada. Porque, de repente, Humberto, mas Humberto não vai na igreja, Humberto não faz isso. Então, eu vou no Daniel, então. Então, sempre. É uma forma... Sempre, ó. É uma forma dele buscar o resgate. Então, certo. Tudo isso acaba, né, sendo uma forma de querer poder pedir ajuda, né? Entendi. Porém, atrapalhando a gente o tempo inteiro. Certo. Tem uma coisa que acontece também, quer dizer, que acontece que a gente vê na ficção, né? E sempre tem livro, sempre tem filme a pessoa morrer e não saber que morreu. E aí ficar vagando. Isso existe? Isso acontece? Humberto, isso só não existe como eu já presenciei, eu já assisti isso. Uma amiga minha faleceu, a filha dela, né, a Renatinha. Renatinha tinha 12 anos quando faleceu. E, inclusive, eu fui, né, ver tudo, aquela cena, tudo. E ela não aceitava a morte. Ela não aceitava. E quando a mãe chamou, todas as vezes me chamavam, porque era um coma que ela entrava. Ela entrava sempre num coma. Mas dessa vez foi um coma sem volta. Quando eu cheguei no quarto, o corpo já estava flutuando. O espírito já estava flutuando. Quando eu vi aquele espírito flutuando e o corpo ali, já é a passagem do desencarne. Então o espírito ele já está nessa transmutação, nessa retirada, né, do plano físico para o mundo da espiritualidade. Eu fugi da tua pergunta. Não, mas foi curioso também. Não, mas, é um fato curioso. Mas o que eu acho que você forma. quis dizer, o ponto é que ele estava flutuando porque o espírito ainda achava que estava em coma, talvez. Aí ficou, nesse período, Obrigada. Se você não cambona pra mãe. Aí o que ocorre? Depois de 8 meses, que aí ela foi literalmente recolhida. A avó via, a mãe via. A mãe ficou vendo ela meses dentro de casa. Mas não naquela posição. Andando, normal. Normal. E o que ocorre? Muitos pensou que a mãe estava ficando doida, né? Mas não, a mãe realmente, ela estava e ficou ali como se nada tivesse acontecido. E como durante 12 anos, ela ficava 6 meses em coma, 6 meses normal. 6 meses em coma. Literal, se olhava assim, ela estava desencarnada. Mas aí depois de 6 meses ela voltava ao normal. Então a família em si, eles conviveram com isso durante 12 anos. Nossa. Isso eu vi, eu assisti assim, do começo, meio ao fim. E o espírito se sente como? O espírito, no caso da Renatinha, ela teve a libertação, mas ao mesmo tempo, como ela já tinha tanto hábito desses comas, né? Pra ela era tudo normal. Então ela já entrava Então o que a gente estava visualizando ali com a permissão espiritual, ela também já via todo o tempo, mas sempre podendo voltar. Só que desta vez não pôde voltar. Então, pro espírito, geralmente quem não tem a doutrina, o espírito que não está doutrinado, entra num choque. No caso da Renata, não. Ela foi pro plano espiritual numa fase assim de muito respeito, aceitando tudo. Por quê? A família em si já vinha também fazendo uma grande preparação em tudo isso. Então, ela já vinha sendo preparada em vida, né? Certo. E aí chega uma hora que bate a consciência e ela pode subir, sei lá. Isso, foi o que ocorreu. Ela... Agora cumpriu, agora eu vou de vez, vou embora. Entendi. Mas foram, assim, sofrimentos, né?